Até aproveitando, ele foi questionado, o Dudu, sobre essas mudanças que o Eduardo Batista está fazendo. Vamos só ouvir o Dudu rapidamente, Vanderlei, só esse trechinho sobre essas mudanças que tem no time do Palmeiras. O que ele achou, se ele fosse perguntar a respeito, vamos ouvir. Vamos ouvir. Se fosse perguntar por mim, eu preferia que continuasse como ganhou, né? Mas sabemos que é uma outra filosofia, outra comissão, eles chegam implantando a filosofia deles e cabe a gente, jogadores, se adaptar a isso mais rápido para poder ajudar eles e eles ajudar a gente também. Ele teve muito cuidado durante toda a coletiva, mas nessa resposta mostrou a opinião dele, que ele acha que não deveria ter mudado tanto o time, que é a grande crítica realmente neste momento pro Eduardo, que ele mexeu demais, de forma radical, o jeito do Palmeiras jogar do ano passado. Mas a gente tem que lembrar que é um outro profissional, uma outra cabeça. Quando o Palmeiras contratou, sabia que ele trabalhava dessa forma, é um treinador que valoriza mais a bola e não vai tão forte assim no ataque como ia o técnico Cuca. O Edu Dracena reclamou, ficou público, todo mundo viu, ele reclamou, não gostou da alteração. Acabou tirando um zagueiro para colocar um atacante, isso também não pegou bem. O ano passado, já há informações que o Edu já tinha questionado o Cuca em alguns momentos por não ficar no banco, não entrar. Teve um jogo que teve uma alteração de zagueiro. Tinha o Edu e o Thiago Martins, e o Cuca colocou o Thiago Martins e não colocou o Edu. E aquilo lá deixou bem chateado naquele momento. Um jogador que é experiente e que sempre é falado que é um jogador de grupo. E nesse momento o jogador que é de grupo não pode fazer isso que ele fez no jogo contra o Ituano, que publicamente todo mundo percebeu que ele não gostou da alteração. Já são alguns problemas que o Eduardo vai ter que trabalhar, ao mesmo tempo que tem que arrumar o time, e o Lucas Barrios ao mesmo tempo também quer um espaço para jogar. Ontem foi bem no jogo treino, pelo menos está tentando mostrar dentro de campo para ter uma chance, porque até agora tá só devendo o Lucas Barrios, não jogou nada com a camisa do Palmeiras. Eu acho uma trairagem. Eu acho uma trairagem do jogador enorme esse tipo de comportamento. Sabe? É o tipo de comportamento traíra. Eles que usam muito esse termo, traíra, isso é ser traíra. Quando chega um cara novo e você percebe que o cara precisa do respaldo, e no caso desse garoto Dudu, o Eduardo Batista deixou ainda... Manteve como capitão seu dentro de campo. O cara tem que ter outro comportamento. O Edu Dracena é reserva do Palmeiras. Atenção, Edu. A dupla titular do Palmeiras é Mina e Vitor Hugo. Você não é o titular da Sociedade Esportiva Palmeiras. Você tá jogando esses dias. Tava jogando bem até. Você está jogando e jogando bem, não tá jogando mal. É pé quente o Edu. É um cara que entra, o time é campeão. Mas nesse instante ele é reserva. Ele é reserva. É o Mina e o Vitor Hugo. Então esse tipo de comportamento eu acho triste demais. Sabe, ao invés de você apoiar o rapaz, 44 anos tem o Eduardo. 44 anos tem o Eduardo. É um cara novo. Apoiar o rapaz, dar o respaldo pro rapaz, sabe? Vamos junto nessa aqui, vamos crescer todo mundo junto. Quero ver o Eduardo crescendo junto com nós. Já começa essa resenha de cantinho, essa resenha de cantinho que o Sérgio Soares falou. Isso que eles usam o termo traíra, e isso é ser traíra com o treinador. Bruno, quero ouvi-lo rapidinho sobre esse noticiário que o Fred nos trouxe, e a gente na sequência fala também do Santos. Quero ouvi-lo. Eu acho que tem algumas questões em relação ao Eduardo. Eu concordo com o que o Sérgio falou. Acho que o maior desafio é no campo. Ele tem que trabalhar de acordo com as características dele, e teoricamente quem contratou deveria saber que ele é diferente do Cuca, né? Não sei se sabiam, mas deveriam. E dá tempo para ele impor a forma dele jogar, para ele acertar, para ele errar, para ele mudar, fazer experiência. O Moisés, por exemplo, ainda não jogou, o Mina ainda não jogou, o Tietchan jogou um jogo, machucou, o Borja ainda não jogou, o Guerra estreou no fim de semana. Então tem que dar um tempo para dentro de campo o time começar a andar. E fora, o que preocupa, não sei se é o caso do Palmeiras, no Corinthians isso acho que é mais claro, é sempre a questão política. Por que o Eduardo e o Carille são mais contestados que o Rogério? O Rogério é até mais novo que eles. E também perdeu o primeiro jogo e não foi contestado. Porque o Rogério é escudo para a direção. O Eduardo e o Carille não são escudos para a direção. Então, os políticos, eles precisam de popularidade, precisam de Bruno, voto. Só uma coisa, se a coisa tá ruim, eles entregam só uma coisa quem a tá mais, incomodando. Só uma coisa a mais a respeito do Rogério. Você olha pro Eduardo e pro Carille, eles ainda, como treinadores, não são vencedores. Sim, o jogador. Até pelo que o Sérgio pega falou, o melhor jogador, novos, o jogador mais vitorioso, mais experiente do São Paulo, o Prato.
ele dá uma olhada com o Rogério, ele fala, eu sou desse tamanhozinho, perto do que o Shaw me representa como vitorioso. Como jogador, né? Mas isso no meio conta. Isso no meio conta muito. Conta muito. Como o tamanho do Rogério de mas vitória você do falou do Rogério. Rogério, A história do Rogério no São Paulo não tem nada a ver com o Eduardo e com o Carlinhos. Então você não entendeu, Amado Mestre. Não entendeu o que eu falei, Amado Mestre. Conta. Pelo amor de Deus. Conta, mas a gente tem que ter algumas outras explicações. Por exemplo, o que significava Paulo Roberto Falcão para o Internacional? O que é que significava Zico para o Flamengo? Mas o Paulo Certo? Roberto... Não, eu sei. Eu tô só transcendeu o Internacional. O Zico... Eu só estou dizendo para vocês Zico... que os nomes são importantes. O Nilson tem razão quando o jogador, seja quem for, lá ninguém foi mais importante que o Paulo Roberto Falcão para o Internacional. Transcendeu o Inter. Ninguém foi mais importante, não tem, transcendeu. O cara olha pro banco e fala, é o Zico, meu Deus, o que esse cara jogou. E mesmo assim, fritaram. Não durou nada. Então, há casos e casos. Nesse caso, eu acho que a gente tem que ser muito frio e ser muito sincero e dizer o seguinte, quando eu digo sempre que o Rogério é incaível, claro que eu estou forçando essa situação pela história dele, por tudo que ele representa para São Paulo, mas isso tem prazo de validade. Porque o Zico foi chamado de burro. O Paulo Roberto Falcão saiu lá numa situação triste do Internacional. Assinou o contrato e foi demitido depois. Então, e o Rogério é incaível? Claro que é. A gente sabe que, nossa, ele tem que ter um busto na porta do Morumbi. Mas isso tem período de validade, porque dependendo do que acontecer, você não tenha dúvida. Claro. Mas é um carinho.